pai da noiva é barrado por seguranças e expulso da festa de casamento da filha. O ambiente está denso, com uma energia coletiva, uma vibração que ressoa nos corações de todos os presentes. Eles estão ali para celebrar o evento que, segundo as normas sociais, representa o ponto culminante de uma jornada. O casamento de Catarina Freitas não é apenas uma reunião de corpos e espíritos, mas também um espetáculo de expectativas, de simbolismos, de padrões impostos por um sistema que se sustenta na tradição. O que vemos ali é apenas a superfície, o reflexo de um coletivo que se comporta de maneira esperada, seguindo os passos de um programa pré-determinado. Catarina, com um sorriso cuidadosamente treinado, está prestes a seguir esse roteiro. Mauro, seu padrasto, observa a cena. Para ele, a cerimônia não é um momento de celebração, mas de reflexão profunda. Ele não pode deixar de perceber o paradoxo. Catarina, a filha que ele criou, a quem ensinou a sonhar além das limitações impostas, agora está imersa em um universo de convenções que ele nunca conseguiu abraçar completamente. A construção social do casamento é para ele uma prisão dourada. Ele está ali, num limbo, entre a figura do pai e do espectador. E o que ele percebe é que naquele momento ele não é nem uma coisa nem outra. Ele é um fantasma, uma presença que ninguém parece reconhecer, nem mesmo a filha que ele ajudou a formar. Enquanto isso, os seguranças, que são os guardiões do status quo, bloqueiam Mauro com a eficiência que só a obediência cega pode proporcionar. Ele não se encaixa. Ele não tem os privilégios nem os direitos para fazer parte desse momento sagrado. A lógica da exclusão é clara, fria e intransigente. Quando Mauro implora, é como se estivesse falando com uma parede, uma barreira invisível construída pela estrutura social. O noivo e a sogra, figuras representantes de uma classe que não compreende as sutilezas das relações humanas, tentam convencer Catarina de que o homem à porta é um intruso, algo que deve ser varrido para longe de sua realidade. Mas Mauro persiste. Ele não é facilmente apagado. Ele observa, silencioso, do lado de fora, como se fosse um espectador de um teatro absurdo, onde as regras não se aplicam a ele. Ele observa a cerimônia, vendo sua filha, e ao mesmo tempo vendo a si mesmo no reflexo de suas escolhas passadas. Aquelas lágrimas que escorrem de seus olhos não são apenas de tristeza, mas também de uma compreensão profunda sobre o que significa ser humano neste sistema que sempre tende a marginalizar o diferente. Catarina, por sua vez, começa a perceber que algo não está certo. Há uma fratura na realidade que ela sempre aceitou como verdadeira, uma falha no script que ela seguia cegamente. Ela ouve o murmúrio sobre um homem que insiste em vê-la, mas ninguém sabe exatamente quem ele é. A estrutura social, aquela teia invisível, age rapidamente para rotular esse homem como irrelevante, como algo que não merece a atenção da protagonista. Afinal, ela está prestes a dar o próximo passo em uma jornada que deve seguir os padrões esperados. Mas há algo em seu estômago, um aperto que desafia a lógica que ela tenta seguir. Algo em seu inconsciente começa a se perguntar se esse homem tem algo a dizer, se ele carrega uma mensagem que ela ainda não entende. A memória é uma coisa traiçoeira. Catarina ali, no centro de sua vida projetada, com todos os olhares voltados para ela, sente-se repentinamente deslocada. Como um transe, ela se perde por um instante nas brumas de um passado que, até aquele momento, parecia ter sido bem enterrado. A mente humana, em sua complexidade, tem essa estranha capacidade de esconder as peças mais desconfortáveis da narrativa, até que, de repente, elas explodem na consciência, como se quisessem nos lembrar de algo esquecido,
Memória, ao mesmo tempo que nos oferece conforto, também nos mantém prisioneiros das sombras. Mauro, seu padrasto, aparece não como um simples espectador da cerimônia, mas como uma espécie de espectro que retorna do passado. Ele não é, mas o homem que ela lembra, ou ao menos, não é a figura que ela acreditava ser. Ele é sim um homem comum, com suas próprias lutas e demônios. Sua relação com Catarina foi construída nos alicerces de um amor distante, mas real, um amor que transcende o sangue. Ele a criou não como uma obrigação, mas como um ato de confiança no potencial humano, um ato de fé em um futuro onde ela teria tudo o que ele nunca pôde ter. Mauro, de uma forma desconcertante, parece ser o arquétipo de todos os pais sacrificados, aqueles que dão tudo sem pedir nada em troca, os invisíveis na narrativa. Catarina recorda a infância e sua luta silenciosa para encontrar seu lugar no mundo. Sua mãe, sempre doente e enfraquecida, foi a tragédia que selou o destino deles. Mauro, então, se tornou o homem que a sustentou, não apenas com dinheiro, mas com a alma. Ele não tinha as respostas para todas as perguntas que ela faria no futuro, mas ofereceu o que tinha, uma vida de dedicação, de luta diária, de pequenos momentos de felicidade. Mas o que se segue depois de uma promessa de amor eterno? O que acontece quando a base dessa promessa começa a rachar e as realidades do mundo começam a fazer o trabalho que o tempo não conseguiu? Catarina se muda para outra cidade, uma nova vida, um novo começo. Uma bolsa de estudos, uma chance de escapar das limitações que Mauro enfrentava dia após dia. A comunicação entre os dois diminui, como uma linha que lentamente vai se esticando até se romper. Ela, agora, está envolta na bolha de sua nova realidade, no sonho que sempre desejou. Mauro, por sua vez, começa a se perder no seu próprio labirinto de dificuldades financeiras. A casa, o símbolo daquilo que ele tentou manter, é perdida, e com ela, talvez, o último vestígio de sua ligação com o passado. Catarina, por mais que tente, parece não perceber o buraco que se forma, o afastamento que se torna cada vez mais definitivo. Mas o que significa, no final das contas, esquecer? Esquecer não é apenas um ato de inação, mas uma forma de adaptação. Catarina se adapta à nova vida, mas em algum lugar, em um canto escuro de sua mente, ela sabe que algo ficou para trás. A pergunta que começa a surgir, ainda vaga, é: quem é ela realmente? E por que, no momento mais crítico de sua vida, esse homem, esse espectro, o homem que a criou, insiste em voltar? A atmosfera na recepção do casamento começa a se transformar em algo mais do que uma simples festa. O lugar, um santuário de normas sociais, parece ganhar uma textura mais densa, como se todos os convidados estivessem inconscientemente comprimidos em uma narrativa maior, a de uma felicidade artificialmente imposta, mascarada de alegria genuína. A música toca, as pessoas sorriem, mas algo está errado. Algo paira no ar, um vírus invisível de desconforto que se espalha, contaminando o que deveria ser o momento mais feliz da vida de Catarina. O que ela não sabe é que fora daquele salão decorado, há um homem, um espectro do passado, que insiste em desafiar as regras não ditas desse jogo. Ele é uma anomalia, uma ruptura na narrativa bem ensaiada da cerimônia. Mauro continua aguardando na porta, um intruso no próprio filme que deveria ser sobre sua filha. Ele, um homem comum, invisível àqueles que deveriam reconhecer nele um familiar, é barrado, empurrado para os limbos da marginalização. Ele implora, mas suas palavras não são ouvidas. Ele não é um convidado, conforme os parâmetros estabelecidos pela sociedade que rege aquele evento. Ele não tem os privilégios de adentrar esse espaço sagrado. E, no entanto, ele permanece,
não por uma questão de resistência, mas porque é a única coisa que ele pode fazer. Continuar sendo quem sempre foi, alguém que tentou dar àquela menina uma chance de escapar, de ultrapassar as limitações da vida que ele conhecia. Enquanto Mauro luta para ser reconhecido, Catarina permanece imersa em sua própria jornada, sem entender completamente o que se passa fora de sua bolha cuidadosamente construída. Ela está, sem saber, se tornando a protagonista de um enredo no qual nunca imaginou ser parte. O noivo, Daniel, e a sogra, com seu olhar pragmático, tentam afastar o incômodo, redirecionando a atenção para o evento que está em andamento. Eles, representando a norma, a ordem, o status, não conseguem compreender o que está sendo pedido deles: reconhecimento. O que Mauro quer, acima de tudo, não é ser aceito, mas ser visto. Mas como sempre acontece nas histórias que envolvem sistemas de poder, a aceitação nunca vem sem o preço da conformidade. Quando Catarina começa a ouvir falar sobre o homem que insiste em vê-la, sua curiosidade se acende, mas rapidamente ela é desviada do caminho. Sua sogra, com seu pragmatismo gelado, lhe diz que ele não vale a pena. O noivo a tranquiliza com palavras de que esse estranho é apenas uma distração, uma quebra na perfeição da cerimônia. E assim, Catarina continua no centro da festa, mas algo dentro dela começa a rachar. Há uma inquietação em seu estômago, uma sensação de que ela está ignorando algo fundamental, algo que não pode ser simplesmente desconsiderado. Essa sensação não é racional. Ela é a intuição, aquela voz que geralmente é abafada pela lógica e pela expectativa social. E Mauro, do lado de fora, observa a cena através de uma janela, um espectador que se tornou invisível. Ele não é mais um homem com uma identidade concreta, mas sim um símbolo de todos os pais, todos os filhos que foram esquecidos, marginalizados pela trama da vida que nunca respeitou seus direitos. As lágrimas em seus olhos não são apenas de tristeza, mas de uma revelação angustiante. Ele sempre soubera, de alguma forma, que sua presença na vida de Catarina nunca foi algo que pudesse ser realmente aceito. A cerimônia está acontecendo, mas ele já está fora dela, afastado, perdido em sua própria percepção do que significam os laços familiares e os sacrifícios feitos. Ele observa, mas não é visto. E no fundo, sabe que talvez a sua única opção seja se afastar, desaparecer na noite e seguir o caminho que sempre soubera que teria de trilhar. O desconforto de Catarina cresce como uma sombra em seus pensamentos, uma presença persistente que ela tenta afastar, mas que não pode ignorar por completo. A festa continua, e todos ao redor parecem absorvidos pelo momento, imersos em um fluxo de celebração que agora parece artificial, vazio. O que está acontecendo fora daquele salão de eventos não se encaixa nos padrões de felicidade que todos foram condicionados a esperar. Mauro, o homem que lhe deu tudo, o homem que a criou, permanece à margem da sua realidade. E ela, por mais que tente, não consegue entender por que ele está ali. Porque sua presença está forçando uma ruptura na história que ela construiu para si mesma. Quando Catarina se aproxima de um dos funcionários e pergunta sobre o homem que estava fora, ela é informada de que ele é um homem idoso, humilde, alguém que parece realmente conhecer a noiva. A palavra humilde reverbera em sua mente como uma lembrança involuntária, algo que ela tentara esconder de si mesma. Humilde. Esse termo, carregado de uma conotação de inferioridade, se mistura com o sentimento de culpa crescente. Catarina, ao ouvir essas palavras, sente um calafrio percorrer sua espinha. Como pôde ela ter se esquecido de Mauro, seu padrasto, o homem que lhe deu o que nenhum outro poderia oferecer? Como pôde ter ignorado tanto tempo esse vínculo que, apesar de tênue, sempre foi real, mais real do que qualquer outra coisa na sua vida? Ela olha para o noivo, Daniel, ao seu lado,
e percebe pela primeira vez o abismo que existe entre eles. Ele não entende, não pode entender o que Mauro representa para ela. Daniel nunca precisou de ninguém para cuidar dele. Nunca soubera o que é se sacrificar pelo outro de maneira genuína. Ele, com sua vida confortável e planejada, não pode entender a dor de um homem que perdeu tudo em prol de um futuro que agora lhe é negado. Ele não entende o que significa ter alguém que arrisca tudo por você e depois ser descartado sem remorso. A culpa começa a pesar em Catarina de forma quase física, como um peso em seu peito, que ela não consegue respirar com facilidade. Ela nunca pensou em Mauro durante os preparativos do casamento, nunca fez questão de mencioná-lo, nunca se preocupou em incluí-lo na história que estava tentando construir. Talvez por achar que ele já não fazia parte de sua vida, talvez porque, ao crescer, tenha se afastado daquilo que a remetia à sua origem, ao lugar de onde veio. Mas a verdade é que ela sempre soubera, em algum lugar profundo, que Mauro nunca deixou de ser seu pai. Ele sempre esteve ali, em cada esforço, em cada sacrifício que fez para que ela pudesse ter uma vida melhor. Mas então, o noivo, com um sorriso condescendente, observa sua inquietação e pergunta o que há de errado. Catarina, como que num reflexo automático, responde que é apenas a emoção do casamento. Uma resposta fácil e que, em sua mente, a protege do caos interno que começa a tomar forma. Mas a verdade é que ela está começando a perceber que o casamento, a festa, o noivo, tudo aquilo que ela sempre imaginou ser o ápice de sua vida, agora não tem mais o mesmo significado. Ela se dá conta de que o que realmente importa está em outro lugar, em outra pessoa, e ela não pode ignorar isso. No meio dessa crescente sensação de desconforto, Mauro, do lado de fora, encontra uma pequena tragédia pessoal. O convite que ele tinha em suas mãos, um lembrete do quanto ele havia sido deixado para trás, cai ao chão e se rasga. O que para ele representa o último vínculo com a filha que um dia foi sua, para Catarina, é apenas uma lembrança perdida, um eco de um passado que até aquele momento parecia não ter valor. Um garçom, alguém que está fora do núcleo principal da narrativa, vê a cena e decide se aproximar. Ele, mais uma vez, torna-se uma ponte entre o passado e o presente de Catarina. O garçom, curioso, pergunta, e ao ouvir a história de Mauro, começa a perceber que talvez aquilo tudo seja uma falha na percepção da jovem. O homem que ela tentou esquecer, o homem que ela abandonou sem perceber, ainda é uma parte essencial de sua história. A revelação que o garçom faz a Catarina não é exatamente uma surpresa, mas uma descarga de eletricidade que a atravessa como um choque de realidade. Mauro, seu padrasto, sempre esteve presente em sua vida de maneiras que ela, por algum motivo, escolheu não ver. O garçom, de uma maneira inesperada e quase surreal, confirma o que Catarina começava a suspeitar, como se fosse uma peça-chave em um quebra-cabeça que ela tentava montar há anos. Catarina sempre falava sobre o seu padrasto na faculdade, ele diz, com uma gentileza que beira a surpresa. Para ele, Mauro era uma figura distante, uma memória distante, mas para Catarina, ele representa uma parte vital de seu passado que ela não sabia que ainda estava tentando enterrar. Catarina, paralisada por um momento, sente a culpa descer sobre ela como um peso imensurável. As palavras do garçom não são apenas uma lembrança do que ela perdeu, mas um espelho daquilo que ela nunca soubera que desejava recuperar. De alguma forma, ela sempre soubera que Mauro não era apenas alguém de sua infância distante. Ele era, de certa forma, a última ancoragem real de um passado que ela tinha tentado esquecer para que pudesse viver seu novo futuro, sua nova identidade. Mas agora, ao ouvir isso, uma parte dela começa a entender. Ela nunca conseguiu se livrar dele de verdade.
Mauro, com seu jeito calado, seu esforço silencioso, sempre esteve ali, na periferia de sua vida, esperando que ela o reconhecesse. No entanto, o que realmente começa a se revelar para Catarina não é apenas o quanto ela falhou em reconhecer o valor de Mauro, mas o quanto ela também falhou em reconhecer o peso das suas próprias escolhas. Ela, que sempre teve tudo o que queria, que conseguiu escapar da pobreza e das dificuldades que seu padrasto enfrentava, agora percebe que a forma como se afastou dele não foi apenas uma questão de distanciamento físico, mas emocional. Ela o excluiu de sua vida de maneira tão profunda que sequer se deu conta de que, em sua busca pela realização pessoal e profissional, havia desvalorizado o amor e o apoio que sempre recebeu dele. Na sua cabeça, ele se tornou uma lembrança distante, uma parte de um passado suprimido. A culpa cresce em Catarina, como uma força implacável, a cada passo, a cada memória que volta à tona. Ela se lembra das promessas feitas a Mauro, das palavras de gratidão que, na época, soaram como votos de eterna lealdade. Mas onde estavam essas promessas agora? Ela, que estava prestes a casar com Daniel, sente o vazio crescer em seu peito. Ela se casou com a ideia de um futuro perfeito, um futuro no qual as complexidades do passado seriam deixadas para trás, mas agora vê que esse futuro perfeito está prestes a desmoronar. A consciência do que significa realmente ser amada, de que é a simples presença e os gestos de cuidado que moldam os laços mais profundos, começa a arruinar a fachada do seu sonho. Ao mesmo tempo, uma sensação de impotência invade Catarina. Ela não sabe como corrigir o erro, como retornar àquele ponto de ruptura e refazer sua história. O noivo, Daniel, parece uma sombra distante, alguém que representa o ideal de vida que ela achou que queria, mas que agora parece vazio. Daniel é o símbolo de um novo começo, mas o preço que ela pagou por esse novo começo foi a perda de algo genuíno, algo que não pode ser substituído por riqueza, status ou aparência. E à medida que a festa continua ao seu redor, o vazio se torna mais e mais palpável. Os convidados ainda sorriem, ainda comemoram, mas para Catarina, essa comemoração soa cada vez mais como um eco distante. O que está em jogo não é mais o casamento, mas algo maior, a reconciliação com seu próprio passado. Catarina decide agir. Algo dentro dela, uma força primitiva e indomável, a empurra para fora do salão de festas. Ela precisa encontrar Mauro, não apenas porque ele é uma parte de sua história, mas porque ele é a chave para a verdadeira compreensão de quem ela realmente é. Ela sente que está prestes a perder algo que nunca deveria ter deixado escapar. Ao sair do salão, ela encontra um vazio angustiante à sua frente. Mauro não está mais lá. Ele desapareceu, como se fosse apenas uma ideia que se desfez, uma memória que se desvaneceu. E ela sozinha se vê diante da maior escolha de sua vida: seguir com o casamento e a vida que construiu, ou fazer as pazes com o passado e com o homem que sempre foi mais pai para ela do que qualquer outra pessoa. Catarina se encontra em um dilema existencial que se desenrola como uma verdadeira encruzilhada entre o futuro que ela está prestes a criar e um passado que não consegue mais ignorar. Ela corre em direção ao vazio da noite, o coração disparado, o som de seus próprios passos se misturando ao turbilhão de pensamentos que a consome. A festa, agora uma lembrança distante, se dissolve atrás dela, como uma construção de areia sendo levada pelas ondas. Ela precisa encontrar Mauro, mas o que isso realmente significa? Recuperar algo perdido? Ou confrontar o peso de escolhas feitas sob o véu da ignorância? Catarina tem a sensação de que, ao sair daquela festa, ao deixar para trás o noivo, a família e o papel que lhe fora designado, ela está finalmente admitindo para si mesma
que o mundo perfeito que ela tentou construir com Daniel nunca foi realmente seu. Não importa o quanto tenha tentado forjar essa nova identidade, essa nova vida, ela nunca conseguiu apagar os vestígios do que sempre foi. O que ela encontra, quando se afasta da festa, no entanto, é uma solidão ainda mais profunda, como se o peso do abandono e da negação do passado a consumisse por completo. A busca por Mauro não é apenas sobre ele, é sobre ela mesma. Ao falar com os funcionários e convidados, Catarina se vê cercada de respostas vagas e olhares desconfortáveis. Mas ninguém parece saber exatamente o que aconteceu com Mauro. É como se, ao desaparecer daquela forma, ele tivesse se tornado um fantasma, uma memória distorcida que ninguém mais se atreve a reconhecer. Mas ela sabe onde ele está indo, ou ao menos acha que sabe. Ela precisa encontrá-lo, por mais que isso signifique abandonar a festa e o mundo que ela, até então, achava ser seu. Quando Daniel tenta impedi-la, algo dentro de Catarina se quebra. A frieza de Daniel, sua indiferença ao sofrimento dela, a resposta simplista e egoísta de sua mãe, tudo isso se junta para criar um quebra-cabeça desconcertante e, de repente, a mulher que está prestes a se casar se vê refletida nas escolhas que jamais quis fazer. Ela não pode mais ignorar a verdade que a persegue. Mauro, com suas falhas e sacrifícios, sempre foi o único que realmente a entendeu. Ele nunca se afastou dela, nunca a abandonou, mesmo quando o mundo parecia desmoronar ao seu redor. A discussão com a sogra a atinge de maneira quase devastadora. As palavras dela ecoam em sua mente. Esqueça esse homem e siga em frente. Catarina, no entanto, percebe que não pode seguir em frente sem fazer as pazes com aquilo que ela sempre foi. O peso da expectativa social, da pressão para se conformar ao ideal de um casamento perfeito, começa a se desfazer como papel molhado nas mãos de uma criança. Ela não precisa da aprovação de ninguém, nem da mãe, nem de Daniel, nem dos amigos que a observam com olhares curiosos e julgadores. O que ela realmente precisa é reconectar-se com a sua verdade mais profunda, e isso só é possível encontrando Mauro. Catarina faz a única escolha possível. Ela sai da festa, deixando para trás tudo o que ela pensou que desejava. Ela sente a estrada fria sob os pés, enquanto avança com a determinação de alguém que já não tem mais nada a perder. Ela chama um táxi, mas o que está indo buscar não é apenas um homem perdido na noite. Ela está, na verdade, buscando o último fio de sua humanidade, o único laço que poderia salvá-la do vazio existencial que ameaça engolir tudo ao seu redor. Enquanto o táxi avança pela cidade, o vazio de Catarina se torna ainda mais palpável. Ela não sabe exatamente o que vai encontrar, mas sabe que precisa procurar. Talvez Mauro não a perdoe. Talvez ele tenha se afastado para sempre. Talvez tenha perdido a fé nela. Mas ela não pode simplesmente voltar e se submeter ao que todos esperam dela. Em sua mente, uma única palavra começa a se repetir, ecoando sem fim: arrependimento. E é com esse arrependimento que ela continua sua busca, determinada a encontrar Mauro e, mais importante, a se encontrar novamente. Mauro, por sua vez, caminha sem rumo pela cidade. Ele não tem mais um destino claro em mente, mas parece estar em busca de algo que nunca vai encontrar. Ou talvez seja o oposto. Talvez, ao perder Catarina, ele tenha finalmente encontrado a si mesmo, ou ao menos tenha sido forçado a enfrentar o homem que se tornou. O peso das escolhas e dos sacrifícios ao longo dos anos se faz presente em cada passo que dá, como se o asfalto sob seus pés fosse um reflexo de sua própria alma desgastada. Não há mais caminho claro à frente, apenas a escuridão da noite e a inevitabilidade de sua própria solidão. O pensamento de Catarina, de alguma forma, ainda o persegue como uma sombra persistente.
Ele se lembra de tudo que fez por ela, os anos de sacrifício, as dificuldades que enfrentaram juntos, as noites em que ele trabalhou até a exaustão para garantir que ela tivesse uma vida melhor. E ele se pergunta: valeu a pena? Valeu a pena dar tudo de si para que ela pudesse crescer e seguir em frente? No fundo, Mauro sabe que a resposta não é simples. Ele sempre acreditou que seu papel era ajudar Catarina a alcançar o que ele nunca poderia ter: uma vida de oportunidades, de sucesso, de felicidade. Mas a distância entre eles, que antes era uma separação geográfica, se transformou em algo mais doloroso e intangível: a distância emocional. Ao recordar sua primeira reunião com a mãe de Catarina, Mauro sente uma dor silenciosa. Ele havia prometido a ela que criaria sua filha como se fosse sua. E por muitos anos ele acreditou que cumpriu essa promessa da melhor forma que sabia. Mas agora, ao olhar para trás, ele não consegue deixar de se questionar se, ao se entregar tanto à vida de Catarina, ele não perdeu a própria. Ele nunca teve tempo para si mesmo, nunca teve tempo para viver sua própria vida. A vida de Catarina se tornou o centro de tudo, e ele, inadvertidamente, perdeu de vista quem ele era no processo. Mas, por outro lado, ele não tem arrependimentos. O amor que ele sentia por ela era imensurável, mais forte que qualquer sensação de perda pessoal. Em seu caminho, Mauro passa por lugares familiares. Ele vê a casa onde viveram, que agora está abandonada e deteriorada. Há algo simbólico nesse abandono. A casa, assim como sua relação com Catarina, foi deixada para trás, mas ele ainda a carrega dentro de si. A casa, os móveis, os quadros, tudo foi uma metáfora para sua vida com ela. Ele os construiu com amor. Mas agora, como tudo na vida, eles estão sendo consumidos pelo tempo e pela falta de cuidado. O coração de Mauro aperta ao ver a casa vazia. Ele se pergunta se a mesma coisa aconteceu com seu relacionamento com Catarina, se, sem perceber, ele também foi deixado de lado e deixado se deteriorar. O pequeno hotel onde Mauro decide passar a noite é um reflexo de sua vida atual. Simples, barato, sem luxo. Não há mais glamour em sua vida, apenas sobrevivência. Ele passa a noite refletindo sobre o que fez e o que não fez, sobre as escolhas que tomaram, e se sente como se tivesse chegado a um ponto sem volta. O pensamento de Catarina, em algum lugar, se mistura com a dor que ele sente por si mesmo. Ele se pergunta se ela realmente o esqueceu, se ela seguiu em frente, ou se ela ainda pensa nele como ele pensa nela. Mas ele não tem respostas. Só sabe que ela agora está tão distante, como uma estrela distante no céu, e que talvez seja a hora de seguir em frente. No entanto, enquanto Mauro dorme no hotel, um peso inesperado o sufoca, e ele não sabe o que o futuro lhe reserva. O tempo passou, e ele não pode voltar atrás, mas ao mesmo tempo ele percebe que não tem mais a quem culpar, só a si mesmo, e de alguma forma, talvez isso seja libertador. Ele agora é o único responsável pela própria felicidade. E talvez seja esse o primeiro passo para finalmente encontrar a paz que tanto almeja. Catarina volta ao salão de festas com o coração pesado, como se carregasse não só o peso das suas escolhas, mas também o peso de tudo o que não foi dito, tudo o que foi ignorado. O contraste entre o brilho do evento e o tumulto interior é tão profundo que ela quase sente como se fosse uma espectadora distante de sua própria vida. A música que antes a fazia sorrir, agora soa como um eco distante, como se ela estivesse em outra dimensão, em outro espaço, onde a festa e a felicidade dos outros não tivessem qualquer significado para ela. As palavras de sua sogra ainda ressoam em sua mente: esqueça esse homem e siga em frente. A crueldade da frase, com sua aparente simplicidade,
A atinge como uma lâmina afiada, dilacerando as últimas esperanças que ela tinha de reconciliação entre o passado e o futuro. Na cabeça de Catarina, a verdade se torna uma entidade complicada, uma espécie de nó que precisa ser desfeito. Ela não pode simplesmente ignorar o homem que foi seu pai, o homem que a criou e a sustentou, mesmo quando o mundo parecia ter abandonado ambos. Esse homem sem importância, como sua sogra o chamava, foi na realidade a única pessoa que nunca a deixou para trás. Ele esteve com ela nos momentos mais difíceis, sempre acreditando nela quando ninguém mais o fazia. Daniel, observando. A cena tenta assumir o controle da situação, mas a frieza em seus gestos não escapa aos olhos de Catarina. Ele não entende a profundidade da dor que ela sente, não percebe que o que está em jogo não é apenas a má vontade de um homem idoso, mas a perda de um laço fundamental, de um afeto genuíno que ela nunca conseguiu substituir. Para ele, Mauro é apenas uma sombra do passado, algo que pode ser facilmente descartado. Mas para Catarina, ele representa algo mais. Ele representa a verdade de sua infância, a constância que ela agora sente falta. Sua incapacidade de entender isso a faz questionar seu futuro ao lado dele. E é nesse momento de frustração e raiva que Catarina percebe com uma clareza dolorosa que nunca esteve realmente pronta para se casar com Daniel. O que ela sentia por ele não era amor, mas uma ilusão de segurança, uma tentativa de construir um futuro que ela imaginava ser perfeito, mas que, na verdade, não fazia sentido algum. Daniel, com sua falta de empatia, com sua frieza, não é o homem que ela deseja ao seu lado. Ele não a entende, não a vê de verdade. E ela começa a entender finalmente que não pode continuar vivendo essa mentira. As palavras de sua sogra, que a acusam de desrespeitar a família e a ordem natural das coisas, soam mais como um grito de controle do que uma preocupação genuína. Catarina se rebela contra isso, contra essa imposição do certo e do errado. Ela não pode mais se submeter a expectativas que nunca foram suas. Ela precisa finalmente ser fiel a si mesma. Sem dizer mais nada, Catarina sai da festa, sentindo que, de alguma forma, se afastar é o único caminho possível para a verdade. O dilema não é apenas entre escolher Mauro ou Daniel, mas entre manter a fachada de sua vida perfeita ou encarar o caos de suas emoções e do que realmente importa. Ela sabe que sua decisão será difícil, que causará dor, mas, acima de tudo, ela sente uma urgência, uma necessidade de buscar Mauro. Não apenas para se redimir, mas para finalmente se reencontrar com o passado, com o amor verdadeiro que ela tanto negligenciou. A busca por Mauro agora se torna a busca por ela mesma, por um pedaço de sua identidade que ela quase perdeu ao longo dos anos. E ao tomar a decisão de ir atrás dele, Catarina compreende que a verdadeira liberdade está em aceitar e abraçar a totalidade de sua experiência, tanto o que foi bom quanto o que foi doloroso. Só assim ela poderá realmente avançar. E, assim, decidida e sem olhar para trás, ela parte, com a sensação de que está finalmente seguindo o caminho que realmente importa. Catarina não sabe mais onde começar sua busca. A cidade parece mais distante, mais imensa do que nunca, e ela se sente pequena diante da tarefa monumental que escolheu. A ideia de encontrar Mauro em meio à multidão, em meio ao caos das ruas, e do próprio tempo que a separa dele, a faz questionar sua própria sanidade. O que ela vai fazer quando o encontrar? Como vai justificar o abandono de tantos anos? Ela não tem respostas, mas isso não a impede de seguir em frente. A urgência da busca se tornou algo maior que ela mesma, uma necessidade que transcende qualquer explicação lógica. A primeira parada de Catarina é a antiga casa, um marco de sua infância que agora se encontra em ruínas, abandonada
e esquecida. Ela não sabe o que espera encontrar ali. Talvez um vestígio de Mauro, talvez uma lembrança que a faça entender melhor o que aconteceu entre eles. Mas ao ver a casa deteriorada, uma sensação de perda a envolve. A casa, assim como o seu relacionamento com ele, foi deixada para trás. Mas agora, ao encarar aquele cenário de decadência, Catarina percebe que a verdadeira ruína não está nas paredes da casa, mas no que ela representa: o tempo perdido, as palavras não ditas, as promessas não cumpridas. Catarina se sente cada vez mais confusa, como se, por um momento, tivesse retornado àquele lugar não para encontrar Mauro, mas para entender o que deu errado. Ela lembra das noites que passava naquela casa, dos sonhos que compartilhou com ele, de como ela acreditava, de forma ingênua, que o futuro seria sempre aquela promessa de felicidade construída com base no amor incondicional. Mas a realidade, como sempre, é mais cruel. Mauro não está mais ali e ela sente no fundo que talvez nunca tenha estado realmente presente em sua vida. As lembranças de seu passado agora parecem desvanecer-se, como se a linha do tempo que ela achava sólida se torcesse e se desfizesse em pequenas partículas de arrependimento. Ela então decide visitar um velho amigo da família, alguém que pode ter informações sobre o paradeiro de Mauro. Ele é uma figura que sempre esteve à margem da sua vida, mas agora ele se torna um elo crucial para entender o que aconteceu com aquele homem que por tanto tempo foi seu pai. Quando ela encontra o amigo, a conversa começa de forma descontraída, mas logo se torna mais séria quando ele revela algo que Catarina jamais poderia imaginar. Mauro vendeu a casa onde viveram para pagar seus estudos. Essa revelação é um choque para ela. Tudo o que ela sabia sobre a luta de Mauro, a dificuldade financeira, a exaustão constante, agora faz sentido de uma maneira que a atinge no âmago. Ele nunca teve um verdadeiro descanso, nunca teve um tempo para cuidar de si mesmo. E ele fez esse sacrifício, esse esforço silencioso, sem pedir nada em troca. Tudo por ela. Catarina se sente tomada por uma onda de culpa, como se tivesse sido cega diante dos sacrifícios de Mauro. Ela nunca soubera da venda da casa, nunca soubera da extensão do que ele fez para garantir que ela tivesse as oportunidades que sempre sonhou. Agora, ao compreender tudo o que ele sacrificou por ela, a culpa se torna quase insuportável. O peso de sua negligência, de sua indiferença ao que realmente importava, a consome. Ela se sente uma estranha em sua própria vida, como se tivesse abandonado a verdadeira história de sua existência em nome de uma falsa segurança. O amigo da família, vendo a angústia de Catarina, oferece algumas pistas sobre onde Mauro pode estar. Catarina, com um novo foco e uma determinação renovada, agradece e parte rapidamente, com a sensação de que está finalmente no caminho certo. As peças do quebra-cabeça estão começando a se encaixar, mas há uma crescente sensação de urgência em sua mente. Ela sabe que o tempo está passando e, se não agir agora, poderá perder Mauro para sempre. A busca por ele se tornou agora uma corrida contra o tempo, uma corrida para não perder o que ainda pode ser salvo. Enquanto isso, Mauro, alheio à busca incansável de Catarina, está prestes a tomar uma decisão drástica. Ele comprou uma passagem de ônibus e planeja partir, talvez para nunca mais voltar. Para ele, a cidade não tem mais significado. E talvez a vida dele tenha chegado a um fim simbólico. Mas ele não sabe que, enquanto ele se prepara para sair, Catarina está mais perto do que nunca. Ela sente que está chegando ao fim de uma jornada, mas ao mesmo tempo também sente que está prestes a começar outra. Catarina corre pelas ruas com uma determinação que ela não sabia que possuía, como se cada passo que desse fosse um movimento de recuperação, uma tentativa desesperada de restaurar o que fora perdido.
O som dos seus saltos ecoa pela calçada vazia, marcando o ritmo frenético de sua busca. Ela não sabe exatamente o que vai dizer a Mauro quando o encontrar, ou mesmo se conseguirá convencê-lo a voltar, mas sabe que ao menos precisa tentar. Não por obrigação, não por culpa, mas por um desejo profundo de reconectar com a pessoa que ela uma vez amou com a intensidade de uma criança que ainda acreditava no poder das promessas. Chegar à rodoviária foi como seguir um instinto, uma intuição que a guiou através da cidade e a trouxe até ali, à beira do que poderia ser o fim da sua busca. E quando seus olhos finalmente encontram Mauro, ela sente um turbilhão de emoções. Ele está parado, com a mochila nas costas, sua figura curvada, como se já estivesse carregando o peso de anos de solidão e desapontamento. Catarina hesita por um momento, observando-o, como se temesse que ele pudesse desaparecer, como se ele fosse uma figura fugidia que não pertencesse mais ao seu mundo. Ele parece mais velho, mais quebrado, mas ainda assim é inconfundivelmente ele. E ao vê-lo ali, uma parte de Catarina sabe que seu próprio mundo pode ser reconstruído, que há algo a ser reparado, algo que ainda vale a pena. Ela chama seu nome e ele, surpreso, vira-se lentamente. Seus olhos se encontram e por um breve segundo há uma espécie de silêncio carregado entre eles. Nenhuma palavra dita, mas um entendimento profundo, uma conexão que ressurge das cinzas do tempo. Catarina sente um nó na garganta, uma mistura de alívio e culpa, e não sabe por onde começar. Mas uma coisa é clara, não há mais espaço para mentiras ou ilusões. As verdades, por mais dolorosas que sejam, precisam ser ditas agora. Mauro, eu sinto muito por tudo, diz ela, sua voz trêmula, mas firme. As palavras saem como um desabafo, como se ela estivesse carregando o peso de toda uma vida de arrependimentos. Mauro a observa com um olhar de cansaço, mas também com uma suavidade que ela não esperava. O tempo, para ele, não parece ter sido gentil, mas seus olhos ainda brilham com uma chama, mesmo que fraca. Você tem todo o direito de me odiar, ele responde, a voz rouca e carregada de uma tristeza que ela conhece bem. Eu sabia que você iria me deixar para trás. Você sempre soube que isso aconteceria, não sabia? Catarina sente o golpe dessas palavras, mas ao mesmo tempo não pode negar que há uma verdade nelas. Ela sabia, sempre soubera que, de alguma forma, o distanciamento entre eles estava prestes a acontecer. O mundo a puxou para longe dele e ela se perdeu na correnteza. Mas agora, diante dele, percebe que o que realmente perdeu não foi o passado, mas a chance de estar ali, com ele, quando mais precisaria. Não é isso, ela responde mais firme agora, com uma clareza que vem de dentro do fundo de sua alma. Eu não queria te deixar. Eu estava perdida. Eu não sabia como lidar com isso, com tudo o que aconteceu. Ele a observa em silêncio por alguns momentos, como se ponderasse suas palavras. E então, sem mais explicações, ele diz algo que vai direto ao coração dela. Eu só queria que você tivesse lembrado de mim. Aquelas palavras soam como um golpe final, uma revelação que a faz perceber que, no fundo, a dor de Mauro não foi apenas pela ausência de Catarina, mas pela constatação de que ele havia se tornado irrelevante para ela. Mas ao ouvir sua voz agora, Catarina sabe que algo dentro dela mudou. O caminho para a reconciliação ainda será longo, mas naquele momento ela percebe que, ao menos, a verdadeira luta não é mais contra o tempo ou o distanciamento, mas contra as mentiras que ela contou a si mesma. E a verdade, embora dolorosa, é a única coisa que pode agora curar ambos. Eu nunca te esqueci, ela diz, quase em um sussurro, enquanto uma lágrima escapa de seus olhos. E agora, eu quero consertar isso. Eu quero voltar a ser sua filha.
Mauro, visivelmente tocado, dá um passo à frente. Sua expressão se suaviza e há um brilho no olhar dele que Catarina não via há muito tempo. Ele não diz nada, mas ela vê em seus olhos uma aceitação silenciosa, uma abertura para o recomeço. E ali, na rodoviária, no limiar de tudo o que ela tinha conhecido e perdido, Catarina percebe que o passado pode ser um guia, mas que é o futuro, construído a partir dessa verdade que realmente importa. E assim, ela sabe que, mais uma vez, seu caminho se entrelaça com o de Mauro. Não será fácil, não será perfeito, mas será real. E talvez seja o suficiente para recomeçar. A noite cai suavemente sobre a cidade, e o jantar que Catarina planejou é mais do que uma refeição, compartilhada entre duas pessoas. É um rito de reconciliação, uma tentativa de preencher os espaços vazios que o tempo e o afastamento criaram entre ela e Mauro. Eles estão sentados em um restaurante pequeno, simples, longe das pompas e circunstâncias de sua antiga vida, e ali, com os pratos diante deles, parece que as palavras têm um peso mais leve, mais verdadeiro. Mauro, ainda cauteloso, olha para ela com uma mistura de curiosidade e desconfiança. As cicatrizes do passado estão visíveis em seus olhos, mas ele tenta esconder, ou talvez já tenha se acostumado com elas. Catarina, por sua vez, se vê observando-o, como se tentasse decifrar cada linha em seu rosto, cada gesto, como se os anos que se passaram pudessem ser explicados por um simples olhar. Mas sabe que isso não é verdade. Não existe uma explicação simples para o que aconteceu entre eles. Você realmente quer que eu volte para a sua vida, Catarina? Mauro pergunta. A voz baixa, mas cheia de um peso que faz a pergunta reverberar mais forte do que qualquer palavra. A dúvida em seus olhos é palpável, e é impossível não perceber que ele se questiona o tempo todo se é digno de ser parte da vida dela novamente. Eu não quero ser um peso para você. Não quero que você sinta que tem que me carregar. Catarina sente a dor naquelas palavras. Não é apenas a dor do abandono, mas a dor do sacrifício, o peso de uma vida inteira vivida com a ideia de que os outros sempre estariam melhor sem você. Ela estende a mão para ele, um gesto simples, mas carregado de tudo o que ela não sabe expressar em palavras. Mauro, ela começa, sua voz trêmula, mas firme. Eu nunca quis que você se sentisse assim. Eu simplesmente não soube como lidar com tudo. Eu estava tão focada em seguir em frente que esqueci de você, esqueci de nós. Mas não vou mais fazer isso. Não quero mais seguir em frente sem você. As palavras dela pairam no ar, pesadas, como se finalmente uma porta estivesse sendo aberta. Uma porta que ele pensava estar permanentemente trancada. Ele olha para ela, seus olhos um pouco mais suaves, mas ainda assim, com a dúvida de quem foi deixado para trás por tanto tempo. Ele tenta falar, mas as palavras parecem fugir dele. Ele se sente vulnerável, mais do que em qualquer momento antes, como se finalmente estivesse permitindo que o amor e a dor o tocassem novamente. Eu só queria que você soubesse, ele diz, sua voz falhando um pouco. Eu fiz tudo por você, Catarina. Tudo o que fiz foi por você. Mas agora, não sei mais o que esperar. Não sei se estou preparado para esperar mais de mim mesmo. Catarina sente a dor e a verdade por trás dessas palavras. A verdade de que ele sempre fez tudo por ela e que, no entanto, ela nunca soubera reconhecer o esforço e os sacrifícios dele. Aqueles sacrifícios silenciosos, feitos em nome de um amor incondicional que ele esperava que ela entendesse, mas que por tanto tempo ela ignorou. Isso pesa em seu coração mais do que qualquer coisa que ela tenha sentido até agora. Mauro, ela diz, com os olhos cheios de lágrimas, mas a voz carregada de uma resolução que ela nunca soubera que possuía, você nunca foi um peso para mim. Eu fui a cega, eu fui a que te deixou. E agora eu quero que a gente construa o que nunca tivemos.
Não importa o que aconteça, você sempre foi meu pai, e não vou mais viver sem você na minha vida. Mauro, tocado pela sinceridade e pela dor que transparece nas palavras dela, finalmente permite que a defesa que construiu ao longo dos anos caia. Ele não precisa de mais explicações ou desculpas. Ele sente que está diante de algo genuíno, algo que talvez ele tenha perdido, mas agora, de alguma forma, está sendo reconquistado. Ele respira fundo, como se pela primeira vez em anos tivesse permissão para se sentir aceito. Catarina, então, o observa com um sorriso que surge lentamente, como se ele finalmente tivesse visto a verdade que ela tem tentado transmitir por tanto tempo. Eu te amo, Mauro, ela diz, e essas palavras que nunca foram ditas se tornam uma ponte entre os dois, uma ponte que começa a reparar o que foi quebrado. A noite segue, e o jantar, simples e cheio de significados não ditos, se transforma em um símbolo do recomeço. Mauro ainda está cauteloso, ainda guarda dentro de si as feridas, mas a cada momento que passa ali, com Catarina ao seu lado, ele sente que talvez, só talvez, ele possa acreditar em algo diferente. Ele pode acreditar que o amor ainda pode curá-lo, que os laços que ele sempre tentou criar podem ser restaurados. Catarina também sabe que o caminho à frente será longo e cheio de desafios, mas naquela noite ela sente que encontrou um pedaço do que sempre procurou, uma segunda chance. Não só para ela e para Mauro, mas para a vida que ambos merecem viver. E assim, os dois sentam juntos, sem pressa, sem mais palavras a serem ditas, mas com o entendimento de que este é apenas o primeiro passo de um caminho que finalmente eles irão trilhar juntos. Catarina acorda cedo no dia seguinte, o sol se erguendo sobre a cidade com uma suavidade rara, como se a própria natureza estivesse aplaudindo o novo começo que ela e Mauro haviam começado a construir. Há algo de renovador no ar, uma sensação de que, apesar dos erros passados, há agora um espaço para a cura, para o crescimento, para a reconstrução de uma vida compartilhada. Ela olha para Mauro, que ainda dorme tranquilamente ao seu lado, e sente um alívio profundo em seu coração. Não importa o que o futuro traga, não importa o que o passado ainda pesasse sobre eles. A verdade é que naquele momento ela sabe que finalmente encontrou o que sempre precisou, um lar. Não em um lugar físico, mas no vínculo que ela tem com ele, seu pai, seu mentor, sua rocha. A manhã é tranquila, o café da manhã simples, a mesa sem luxo. Mas a presença de Mauro é mais do que suficiente para tornar aquele momento sagrado. Eles conversam sobre trivialidades, coisas pequenas e cotidianas que antes pareciam tão distantes da vida deles. Eles riem de algo sem importância, mas essa risada é nova, fresca, como se os dois estivessem aprendendo a viver novamente. Descobrir um ao outro de uma maneira que por tanto tempo parecia impossível. Mauro, ainda cauteloso, sente-se mais leve, mas não sem uma pitada de insegurança. Ele foi tão moldado pela solidão, pelo sentimento de abandono, que agora se vê tentando se ajustar a essa nova realidade. Ele nunca soubera como voltar para a vida de Catarina, como se ele tivesse sido relegado a uma sombra distante. Mas, com cada gesto, com cada palavra de Catarina, ele começa a sentir que, de fato, há um espaço para ele novamente. Que talvez ele ainda tenha um papel importante a desempenhar na vida dela. Catarina, por sua vez, percebe que, enquanto ela estava tão preocupada em seguir em frente, havia se esquecido do quanto os laços com o passado realmente a definem. Sua história, as escolhas feitas, as palavras não ditas, tudo isso formava a base do que ela era hoje. Mas agora, ao lado de Mauro, ela sente que a sociedade não tem mais poder sobre ela. Não mais as expectativas da família, não mais a pressão de agradar a todos ao seu redor.
Ela quer agora construir algo com ele, com as suas próprias mãos, com suas próprias escolhas. Ela sugere que Mauro procure um trabalho, algo simples, mas digno. Não há pressa, não há necessidade de grandes conquistas ou de provar algo para o mundo. Apenas a chance de começar novamente, sem o peso das expectativas alheias. Mauro, sempre o trabalhador incansável, aceita com uma expressão de gratidão silenciosa. Ele entende que isso é uma chance, não de recomeçar sua vida, mas de se reencontrar com o que realmente importa. O tempo e a luta não foram em vão. Ele aprendeu que a busca por dignidade não precisa vir de conquistas externas, mas da forma como ele se permite ser amado e aceito. Catarina sente uma conexão profunda com sua própria identidade, uma força que antes ela desconhecia, enquanto caminha pela cidade com Mauro ao seu lado. Eles estão reconstruindo, não uma casa ou um casamento, mas algo mais valioso, um vínculo de amor verdadeiro, em seus próprios termos. Catarina se recusa a deixar que o mundo ditasse as regras de sua felicidade. Ela quer viver de maneira autêntica, não se desculpando por quem ela é ou por quem ela foi. Juntos, pai e filha, começam a reconstruir uma vida longe das expectativas externas, longe da pressão de agradar ou de ser perfeita. E é nesse pequeno, mas significativo recomeço que eles descobrem o que realmente importa: a verdade, o amor incondicional e a capacidade de perdoar a si mesmos e um ao outro. Catarina aprende, finalmente, que sua felicidade não está em alcançar os padrões da sociedade, mas em abraçar o que sempre foi real, o que sempre foi seu. Ela não precisa mais da aprovação dos outros, e com isso, um novo caminho se revela diante dela. Enquanto Mauro começa a se ajustar à sua nova realidade, sem o peso da culpa ou do arrependimento, Catarina também encontra sua força. Eles estão prontos para seguir em frente, não para esquecer o passado, mas para aprender com ele, para permitir que ele os guie de forma mais plena e consciente. O passado não define mais quem eles são, mas serve como um ponto de partida para um futuro mais honesto, mais pleno. E assim, caminham juntos, rumo ao que o futuro trará, com os olhos voltados para o que realmente importa, um ao outro. Com cada passo, eles se tornam mais inteiros, mais unidos, mais livres das amarras que o mundo tentava impor. O livro termina com um simples, mas poderoso gesto. Mauro e Catarina caminham lado a lado, deixando para trás as sombras do passado e em direção ao brilho suave de um futuro, finalmente compartilhado.